Então, meus irmãos, o tema da noite foi inspirado, né, para não dizer assim, forçado praticamente que a gente desenvolvesse esse tema hoje, não sei porquê, o tempo era limitadíssimo, né, era 3h30, 4h da tarde, eu estava com outro tema na mente para fazer, e aí veio essa intuição que eu deveria fazer este tema aqui, baseado lá no livro 2º, livro 2, do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, quando Kardec questiona aos espíritos sobre as ocupações e missões que eles têm. Então, na correria, né, nós conseguimos montar um roteiro básico para que a gente possa compreender o que é um espírito missionário, se todos nós somos missionários, se todos nós temos uma missão, qual o nosso papel? Então, está lá no Livro dos Espíritos, fica o convite, a partir da questão 558. E aí, na questão 558, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Então, nós partimos do pressuposto que todo mundo que está aqui hoje, né, nos 2 planos da vida, presencial ou virtualmente, tem consciência de que existe vida após a vida, de que a vida continua e que quando o espírito se encontra do lado de lá, nessa outra dimensão, sem o corpo material, sem o corpo físico, ele tem a sua individualidade, ele mantém a sua individualidade. Mantendo a sua individualidade, ele tem, então, nessa outra dimensão, coisas a fazer, a trabalhar pelo seu progresso, pelo seu crescimento, ou permanecer estacionado, porque muitas e muitas vezes nós desperdiçamos a nossa oportunidade reencarnatória, não é? Nós desperdiçamos essa oportunidade preocupando com coisa nenhuma, fazendo coisas que não agregam em nada no nosso aperfeiçoamento moral. Raras vezes, intelectual. E na maioria das vezes, como nós temos vendo, como nós temos visto nos dias de hoje, aquele processo de imbecilização da humanidade. Quando você começa a consumir conteúdos que não te ajudam em nada e consegue te tornar cada vez mais imbecil, mais incapaz de raciocinar, de discernir, de ter bom senso, de se tornar um ser humano melhor. Isso aí está cheio, as redes sociais estão cheias destes videozinhos, destes rios que a gente fica ali, quando pensa que não passou 1 hora, passou 2 horas, tem pessoas que passam o dia inteiro só assistindo estes videozinhos que não agregam nada. Então, infelizmente, um processo coletivo de imbecilização da humanidade. Nem todo mundo percebe isso, nem todo mundo tem consciência de como as pessoas são manipuladas, como as pessoas são utilizadas para que elas percam a capacidade de raciocinar, de discernir. E aí fica mais fácil você controlar o povo quando eles não têm muita noção da realidade. Então, os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal. Não está falando do espírito lá do outro lado. Aí ele diz: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como o ar da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. Então, os espíritos responderam a Kardec que a ocupação é contínua. Lembram daquela frase de Jesus, quando ele disse assim: meu pai, eu trabalho, e meu pai trabalha até hoje. Ou Pai, Deus Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo, não para de trabalhar. Ele está sempre trabalhando, ele está sempre criando. Né? Então, ele diz: os espíritos concorrem na harmonia do universo, executando a vontade de Deus. E aí, na 559, ele diz: os espíritos inferiores, imperfeitos, desempenham também um papel útil no universo? Aí nós vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, olha, merece um estudo detalhado,
Porque a partir da questão 100, Kardec começa a falar para nós, ele traz para nós a escala espírita. Então, quando ele fala da escala espírita, porque a pergunta que Kardec fez aqui, os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Nessa escala espírita, Kardec mostra para nós, de forma muito didática, que nós temos três, é uma pirâmide, e que nós temos três escalas, nós temos três degraus nessa pirâmide. Na base da pirâmide maior, nós temos os espíritos inferiores, que somos nós inseridos nestes espíritos inferiores imperfeitos. Nós não estamos falando que somos espíritos maus, estamos falando que somos imperfeitos. Mas na faixa do meio, tem os espíritos bons, aqueles que já têm a noção de que não pode fazer o mal, que preocupam apenas em fazer o bem. E lá no topo dessa pirâmide, nós temos os espíritos puros. E tivemos aqui no nosso planeta um espírito puro, que reencarnou há 2 mil ele encarnou na Terra há 2.000 anos atrás para nos mostrar o caminho que foi Jesus. Então, foi o espírito mais elevado que já esteve conosco aqui na Terra. É tanto que no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o modelo que nós devemos seguir para que possamos caminhar, né, de forma assertiva, e os Espíritos respondem, Jesus. O Espírito mais perfeito que já esteve na face da Terra, Jesus, modelo guia da humanidade. Então, dos Espíritos puros até os imperfeitos, Kardec criou uma escala. E aí ele pergunta, entre esses espíritos inferiores e imperfeitos, eles também desempenham um papel útil no universo? E eles respondem que todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto. Então, está mostrando aqui os espíritos que todos têm o seu valor. O arquiteto, a obra, o prédio que sai maravilhoso, ele dependeu ali do pedreiro, ele dependeu do ajudante que fez a massa do pedreiro, ele dependeu de uma série de auxiliares para que o projeto pudesse se materializar. Não é bem assim? E aí, quando ele fala assim, ver a questão 540, é quando ele pergunta sobre os elementais. Na pergunta 540, é muito interessante, porque quem são os elementais? Os elementais, subentende-se, né, pelo que a doutrina nos traz, que são aqueles espíritos que não têm a forma de animal e nem a forma de gente. As pessoas, os misticismos chamam, né, de fadas, gnomos, duendes, andinas, são seres que ainda estão intermediários. Eles já não têm mais o corpo animal, mas não têm também ainda a condição de serem mortais, de estarem no reino dos homens. E aí, na 540, Kardec pergunta assim, os espíritos exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa e virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo ou irrefletivo? Então, estes espíritos elementais, eles cuidam da natureza. São os espíritos que cuidam das forças da natureza. São aqueles mesmos espíritos que Jesus, quando estava no barco e começou a tempestade, ele ordenou que a tempestade parasse e a tempestade parou. E aí eles ficam, quem é esse homem que manda os ventos, que comanda as tempestades e os mares? Então, são os elementais, que cuidam das flores, que cuidam das matas. Quem se lembrar, ler o livro Nosso Lar, tem uma passagem lá, quando o André Luiz, retornando à casa da esposa, muito tempo depois, e a encontra casada, porque já tinha se passado 8 anos, né, que ele tinha desencarnado, e o atual marido dela estava doente, muito doente. Então, ele chama Narcisa, a mentora, para que pudesse auxiliá-la, para fazer um remédio para ele. E Narcisa, então, ordena que estes seres da natureza elementais fossem até as matas buscar exatamente as ervas que ela precisava para poder montar ali o chá que fez com que ele recuperasse a saúde. E aí, Kardec diz, alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagine essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Cresce que isso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária na harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para promoverem as suas necessidades e sem desconfiar que são os instrumentos de Deus. Muito bem.
Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto eles caem para a vida, antes de terem a plena consciência de seus atos e livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos, dos quais são agentes inconscientes. Está falando dos elementais. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Isso está no livro dos Espíritos, pergunta 540. Então, todos têm uma função. Todos têm uma função. E aí, na 560, Kardec pergunta: os espíritos têm individualmente atributos especiais? Então, ele está perguntando se cada qual nasceu com um dom, cada qual nasceu com um talento. O que é que vocês acham? Jesus foi bem claro, né, quando nos trouxe a parábola dos talentos, mostrando que ele deu a cada um uma quantidade de moedas, e cada um, de acordo com a sua capacidade, ou multiplicou pela moeda, ou pelo medo, e derrou. E o Senhor não teve como ter um retorno desse aí. Aí os Espíritos respondem: quer dizer, todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Aquele cumprirá ou já ou cumpriu em outro tempo sobre a terra, na água, no mar, etc. Então, nós temos os elementais da natureza, os elementais do fogo, os elementais do ar, os elementais da terra. E nós vamos passando por esse processo evolutivo e desenvolvendo os talentos à medida que eles são cobrados de nós. Então, tem pessoas que nascem com o dom da oratória. Vamos por aí. Tem pessoas que nascem com o dom da música. Você vê que muito cedo tem crianças aí, tem vídeos na internet que mostram aqueles talentos que desde cedo já se apresentam com aquele dom desenvolvido. Por quê? Porque já teve uma experiência anterior. Mas já tem outros dons que a gente percebe que, nossa, eu não consigo me afinidade com essa tarefa, porque você ainda não vivenciou essa experiência no passado. E certamente ainda vai ter que desenvolver. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que são muito fechadas, pessoas que são muito retraídas, certamente já passaram por algumas decepções no passado e acabaram se trancando, acabaram se fechando. Então, são experiências todas que nós vamos vivenciando para o nosso crescimento. E nós vamos passar por todos os atributos que nós precisamos para que possamos desenvolver. Aí, na 562, que eu pulei 561, Kardec pergunta assim: os espíritos da ordem mais elevada, tendo a adquirir, entregam-se ao repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Aí a gente fala assim: quantos de nós cresceu ouvindo historinhas, né, que a gente vai morrer, vai ficar, a gente vê anjinhos no céu, sentados na nuvem, botando água, aquele marasmo, né, aquele tédio. Tá para nós, né? Já pensou você ficar só ouvindo água, deitado na nuvem o dia inteiro, não fazer mais nada, né, Bess? Não rola não, né? Porque a vida é movimento. Então, se nós nos entregamos à prostração, se nós nos entregamos ali à preguiça, olha o quanto nós adoecemos, mentalmente, principalmente. A mente daquele que se entrega à ociosidade é uma mente normalmente doentia. É uma mente daquele que só reclama, vê defeito em tudo, uma pessoa que nada está bom para ela, não é? Então, o que é isso? Adoeceu mentalmente, porque faltou a atividade que pudesse fazer com que ele se sentisse útil, vivo, não é? Então, eles dizem assim: o que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Imagine o que é nós temos que ficar pela eternidade ouvindo ar, não é? Não funciona, a gente não consegue conceber. E aí ele fez a 562A, qual é a natureza das ocupações? Já que os espíritos precisam de atividade e eles ficam em atividade,
Qual que é o tipo de atividade? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Então, os espíritos elevados, os espíritos superiores, eles têm como missão receber as ordens de Deus, transmitir para todos nós, auxiliar as humanidades. Por que as humanidades? Porque não tem só humanidade na Terra. A Terra é um dos milhares de planetas, de provas e expiações que existem no universo. Então, onde existir a humanidade, inclusive no planeta regenerado, as humanidades. Homens, estamos aos seres nominais. Então, nós estamos sempre necessitando do quê? Da orientação, do auxílio, do direcionamento destes benfeitores. Não é muito mais fácil, quando nós começamos o dia, pedindo a Deus que nos proteja, que nos guarde de todo perigo, que cuide da nossa saúde física e mental, que nos conceda o dom de cumprirmos com a nossa missão naquele dia? A gente não começa o dia com mais serenidade? Você vai para o trabalho, então você vai, faz uma oração, pede a Deus a proteção no trânsito. Você chega no trabalho, você eleva o seu pensamento, pede a Deus para te dar sabedoria, paciência, né, para te dar condição de cumprir com o seu dever. Você volta para casa, eleva novamente o pensamento, pedindo a Deus a proteção. Não é assim? Você vai dormir, entrega para Deus ali naquele momento a sua vontade de estar acompanhada dos bons espíritos que possam te ajudar, que possam te convidar até para executar um trabalho à noite, né, Maria? Um dia eu peguei Maria à noite, e Maria voltou aqui brigando comigo, que eu não deixei ela dormir. Então, existem os trabalhos que são feitos depois que a gente dorme. O corpo dorme, o espírito não. Então, na 563, Kardec pergunta assim: as ocupações dos espíritos são incessantes? Então, trabalho. Difícil a gente imaginar, por exemplo, um Emmanuel deitado na rede, e assim, para lá e para cá, né? Chico já desencarnou mesmo, acho que agora não tem que preocupar com muita coisa, não, né? Então, difícil. Eles respondem o seguinte: incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Já falamos sobre isso, né? Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de serviço. Quem não se sente descansado depois que muitas vezes se envolve no trabalho bem, não é? E fica com a consciência tão tranquila que o corpo, por uma noite de sono, ele se refaz. Mas a mente ali, que plena, que felicidade, não é? O estudo, a gente começa a estudar aqui 7 horas da noite, tem dia que é 15 para as 9 que nós estamos encerrando e a gente não vê o tempo passar, né, Maria? É muito bom, fica o convite aqui, viu, gente? Para quem quiser participar conosco toda terça-feira, às 19 horas. É claro que ele é transmitido pela internet, mas presencialmente é muito bom. Então, assim, é uma terapia. E a gente não vê no estudo uma obrigação, a gente vem porque a gente, né, gosta de estudar. E Emmanuel diz que toda ocupação útil, toda ocupação que serve para auxiliar o espírito na sua jornada é trabalho. Então, nós temos que trabalhar. Por isso, aquela frase, olhar, vigiar e orar. E Emmanuel diz: olhar, vigiar, orar e trabalhar. Então, o trabalho, quando você está estudando, o trabalho, quando você está ali procurando ajudar na casa espírita, o trabalho, quando você está ajudando uma pessoa, toda ocupação útil é um trabalho. E aí, na 563A, Kardec perguntou assim: consegue-se isso para os bons espíritos? Mas acontece mesmo com os espíritos inferiores? O que vocês acham? Então, nós temos, né, pessoas que estão sintonizadas bem. Vocês que saíram de casa para estar aqui no Ponto de Luz nesta noite, vocês estão querendo o quê? A sintonia com os bons espíritos, receber as bênçãos dos céus que estão derramados sobre nós, beber deste ambiente aqui, dessa energia, deste bálsamo que é colocado para nos ajudar, que nos fortalece, que nos repaz, não é? Mas tem muitos, milhares que estão o quê? Nos botecos da vida, nos corpos sujos, fazendo coisa errada, planejando crime, espreitando alguém na esquina para poder assaltar. Não é assim? Tudo é atividade. Nós estamos aqui com atividade, tem uma outra galera que está em atividade também. Só que
de outro nível. E aí, eles dizem o seguinte: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto. Então, está mostrando que cada qual tem atividade que é condizente com aquilo que ele tem interesse. Não é mesmo? Nosso interesse é que faz com que nós façamos algo ou não. Por isso que tem aquela frase que diz assim: se você quiser resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, peça alguém muito ocupado. Porque o desocupado ele não tem tempo de fazer. Já perceberam isso? O desocupado ele sempre vai colocar dificuldade. Mas o ocupado ele vai ter tanta concentração e tanto foco naquilo que você pediu, que ele vai dar um jeito de fazer. Mas o desocupado, tudo é difícil para o desocupado. Na 564, Kardec pergunta assim: entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Hoje nós estamos aqui na Terra, a gente sabe que tem. Mas entre os espíritos, eles continuam tendo essa mesma postura? É, Bess. Quer dizer, quando a gente mora, continua sendo igualzinho a gente era aqui? E não. Né? Então, se a gente... Por isso que é errado, quando muitas pessoas pensam que a pessoa desencarnou e virou santo. Aí você vai no velório da pessoa, nossa, aquilo era muito bom. Às vezes fala, não era nada, né? Às vezes era uma vista ruim, mas a gente fala que era bom. Tá passando mal? Não. Tá tudo bem? Ah, tá. Então, o Kardec nos traz essa pergunta. Mas olha o que os espíritos respondem, que bacana. Então, existem, né, os espíritos que ociosos, preguiçosos, como existem os homens. Sim, mas este estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente temos como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade me pesa, sendo e se colocar o desejo de progredir, lhes faz sentir a necessidade de atividade. E são, então, felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio. Porque, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas, que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Então, a gente pensa o seguinte: Eurípides Passanufo criou no plano espiritual um hospital. Um hospital para receber quem? Vocês imaginam? Qual os espíritos que são encaminhados para este hospital de Eurípides Passanufo? Os espíritos. Porque eles chegam do lado de lá e eles ficam arrasados com o remorso da oportunidade que eles perderam. Aqueles espíritas, claro, estamos falando dos espíritas que não se conscientizaram como deve ser um verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, como está no Evangelho, que Kardec fala. Reconhece o verdadeiro espírita pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições, as suas más tendências. Então, ninguém está dizendo que todo espírito é perfeito, longe disso. Mas o espírito é consciente, verdadeiro, ele se esforça para vencer a si mesmo, porque ele sabe que o maior inimigo está dele mesmo. É a sua preguiça, é o seu comodismo, é a sua falta de vontade de estudar, de aprender, de sair da ignorância. E aí, quando ele chega do outro lado, ele percebe o quanto a vida dele foi inútil, o quanto ele foi inútil, perdeu a oportunidade. E na 567, Kardec pergunta assim: os espíritos se miscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Então, o que ele está querendo dizer? Já que os espíritos têm atividade, de vez em quando eles ficam desvirotando a nossa vida, eles ficam olhando o que a gente está fazendo, o que a gente está lendo. Ora, certamente que sim, né? Se não me engano, é a questão 459 que pergunta a Kardec se os espíritos influenciam em nossas vidas. E Kardec diz muito mais do que podemos imaginar. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, eles se miscuem em nossas ocupações e em nossos prazeres? O que vocês acham? Só que tem um detalhe. Quando nós estamos andando, por exemplo, na 28 de abril, vamos colocar a avenida aqui de Ipatinga, que todo mundo conhece. Então, você está passando pela 28 de abril. Aí tem ali uma rodinha, e está ali todo mundo branco, dando a mão, estão fazendo uma oração. Se aquilo ali te interessa, você vai lá ver do que se trata. Opa, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui, né?
Se não te interessa, você nem registra. Você passa lá, assim. Aí você vai lá na frente, tem um outro que está fazendo lá malabarismo, alguma coisa para ganhar o dinheiro. Se te interessou, você vai parar, vai olhar. Se não interessou, continua cuidando da sua vida. Assim são os espíritos. Então, eles vão estar se miscuindo naquelas coisas que você te interessam. É aí que vem a nossa vigilância. Porque se nós estivermos aqui no celular, eu estou aqui olhando vídeo pornô, olha só, estou olhando vídeo pornô e ninguém está vendo. Pode ter certeza que eu estarei ali com centenas de espíritos aqui, ó, se cotovelando atrás de mim, para poder também ver. Por quê? Porque se afinizam com esse tipo de conteúdo. Mas aí eu estou ali assistindo uma palestra, estou ali assistindo um congresso, eu estou ali na Web Rádio Fraternidade, no Portal Consolador, ou em qualquer outro canal desse que traz para a gente conteúdos maravilhosos. Eu vejo o canal da Grace Abelha, né, Gabrielzinho? Porque só tem coisa boa ali. Se eu estou ali assistindo uma palestra, eu tenho também espíritos se acotovelando atrás de mim para assistir, só que de outro nível. Espíritos que se comprazem com as coisas que são do bem. Do mesmo modo, tem aqueles que se comprazem com as coisas tortas, né? Aí ele diz assim, dois espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar e moderar as suas paixões. E aí Kardec diz assim, os espíritos se ocupam das coisas deste mundo, na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes, mas não fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos somente ligam a essas coisas uma importância relativa, às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Então, percebe? Por isso que a vigilância tem que ser 24 horas. Porque toda vez que nós caímos no nosso padrão vibratório, toda vez que nós falamos ali um palavrão, toda vez que nós respondemos com raiva, com comida, que nós respondemos, nós estamos ali abrindo o nosso campo vibratório para que esses irmãozinhos desocupados, inferiores, possam se acoplar a nós. E aí eles começam a nos acompanhar e começam muitas vezes a nos trazer situações de desequilíbrio, de desânimo, de angústia. A gente passa a ser aquela pessoa irritadiça, qualquer coisa que o outro fala, a gente já dá logo uma resposta. E sem perceber, porque poucos têm o hábito de olhar para si mesmo, normalmente nós gostamos de criticar o outro, né? Mas não paramos para olhar o nosso comportamento, aí nós nos falamos. Uma pessoa agressiva, resmungona, reclama de tudo, se irrita com tudo, nada está bom, não é? Sem perceber que nós estamos ali abrindo o nosso campo mental para entidades que vibram também na mesma faixa. Na 568, Kardec pergunta: os espíritos têm missões a cumprir? Cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Estado errante, para quem não sabe, é quando nós retornamos para a espiritualidade, para a dimensão espiritual, e ficamos aguardando o momento da nossa próxima reencarnação. Então, se fala espírito errante, não é espírito que erra, não. É o espírito que está na erraticidade, está aguardando. Fala uma coisa. Ah, não. Além de estar sujeito de perto, né? Então, o movimento não deu para identificar. Então, os espíritos puros, eles não ficam na erraticidade, porque eles não precisam mais reencarnar. Certo? Mas nós precisamos e precisaremos muito ainda. Só que lá também a gente tem missão, aqui também a gente tem missão. Aí ele diz, podem fazê-lo num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Por quê? Porque nós desenvolvemos aqui, evoluímos aqui, mas evoluímos também lá na espiritualidade. 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Ele está falando aqui de trabalho, de ocupação, não é? De missão. Será que sim que nós compreendemos qual é a nossa missão? É isso que Kardec tem. E eles dizem assim, não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem.
Então, lembra daquela frase que tem no Boas Novas, você já deve ter visto aí? Qual é o seu propósito? Não é? Então, todos nós devemos ter essa vontade de sabermos qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito na vida? Você já encontrou o seu propósito? Você já encontrou a sua missão? Você já sabe a que veio? Você já sabe o que Deus espera de você? Você já sabe o que está planejado? Você já sabe o que está de acordo com o seu planejamento reencarnatório? Quando que nós vamos perceber que nós estamos nos desviando do nosso planejamento reencarnatório? Exatamente quando nós estamos fazendo algo que não nos completa, que só nos estressa, que nos desgasta, que nos tira do sério, que nós vemos ali para o custo-benefício, para nos mantermos naquela profissão, naquele trabalho, naquele casamento, naquele relacionamento, naquela casa espírita, só está trazendo para nós o desgaste. Então, é hora de você perceber que você precisa fechar ciclos. Porque não é ali, não é com aquele companheiro, não é naquele trabalho. E quantas pessoas nós vemos que dão uma virada na vida, uma guinada de estar no trabalho, às vezes até um trabalho que tem estabilidade, um serviço público, e a pessoa se cansa daquilo ali, tá? Não quero mais para mim, joga fora e vai fazer outra coisa. Eu ainda tenho um caso de uma pessoa que comprou até uma Kombi e saiu para o mundo aí viajando e vivendo, e está feliz. Não estou dizendo que a gente tem que radicalizar assim, não. Mas a gente vai percebendo sinais. Agora, quando você está fazendo algo que aquilo ali te completa, que aquilo ali te fortalece, que aquilo ali te traz alegria, que faz com que você esteja sempre numa boa sintonia, que você sinta prazer em estar fazendo, você está cumprindo o seu planejamento reencarnatório. Aí, na minha 31, Kardec pergunta assim: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Missão. Então, missão é só espírito elevado que cumpre missão? E eles dizem assim: a importância das missões está em relação com a capacidade de elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. Estafeta é o correspondente, aquele que entrega cartas, né? Então, ele vai cumprir uma missão que não é do general. Então, cada qual está cumprindo a sua missão. Na 572, Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? E eles dizem: ele a pede e alegra-se de obter. Então, imagine que eu tenha desviado alguém, um espírito aí, nessa minha reencarnação, vamos dizer, fui dona do botequim. E aí, um copo sujo, eu sei que não pode vender bebida para menor, bebida alcoólica, mas eu, para poder faturar, aquele moleque da rua ali, de 12 anos, 13 anos, passava tudo lá, eu sempre vendi uma pinguinha, né, uma cachaçinha, sei lá mais o quê, e eu estimulando ali um vício naquele espírito. E aí, quando eu desencarno, que eu percebo o mal que eu fiz para aquele espírito, para aqueles, né? Eu começo a pedir a Deus, então, o auge do meu arrependimento. Eu tenho que arrepender. Primeiro eu tenho que reconhecer. Reconhecendo, eu tenho que me arrepender. E me arrepender, eu tenho que ter vontade de reparar. Não é assim? Então, eu começo a pedir a Deus uma oportunidade para que eu possa retornar e me redimir diante daquele espírito que eu desviei do caminho. Aí, eu recebo como filho, ou como um cunhado, ou um irmão, um jovem que vai dar muito cedo problema com o alcoolismo. Poxa, mas fui eu que fiz com que ele novamente se reencontrasse com o vício? Não tem que ser realmente eu a tirá-lo desse vício agora? Ou eu acho que o que eu fiz de errado, eu vou pôr na porta da Cristina para ela poder cuidar? Não, né? Se fui eu que desviei, nada mais justo que ele venha junto a mim, para que eu possa cuidar, para que eu possa direcionar, para que eu possa encaminhar. Ficou claro isso? Eu não tenho como. Se eu desviei, o meu Deus é meu. O débito perante a lei de Deus é minha. É meu esse débito. Então, como é que eu posso achar que é outro que vai direcionar? Aí, nós vemos, em muitas situações, aqueles pais que têm toda a paciência com o filho, que procuram ajudá-lo, que procuram encaminhá-lo, que procuram interná-lo, fazem de tudo para recuperar, não é? Com paciência, com amor, com doação. Estão ali firmes desse propósito. E muitos conseguem fazer com que aquele espírito novamente reencontre o seu caminho e se liberte do vício. Mas, infelizmente, outros não. Qual é a culpa do pai? Se o espírito não reencontrou novamente o caminho, aí já não é problema dele. Porque ele fez de tudo para que o espírito pudesse ter uma nova oportunidade. Então, quando ele diz assim, ele pede e alegra-se
de a obter, é porque é a oportunidade divina, é a misericórdia divina que nos permite reparar os erros que nós cometemos no passado. Aí, no 572A, ele diz assim: a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Então, eu quero ter uma missão, um pão de luz. Vamos criar um pão de luz na empatia. Então, quem vai fazer o pão de luz? A Grace. Eu falo, Senhor, eu vou contar uma coisa para você. Na existência passada, eu desencaminhei tanta gente com maus conselhos, com maus exemplos, com más palavras, e eu quero ter uma oportunidade de ter uma casa espírita onde eu vou estar na tribuna falando para aquelas pessoas, falando o que eu mais preciso aprender, porque eu falei. Então, eu peço a Deus essa missão. Mas pode ter um outro filho que vai querer também. E aí? O Senhor também quer criar um pão de luz lá na terra. Olha o que os Espíritos falam. Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são assim. Então, a gente tem, cada qual tem a sua missão. E vocês perguntam assim, cada pergunta assim, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Então, tudo bem. Aí ele diz, instruir os homens. Presta atenção. Por que agora pergunta os encarnados? Então, nós que estamos aqui na Terra temos uma missão. Todos nós temos. Até o cara que entrega a carta, não é? Ele diz, instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios de meios e materiais, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Então, olha que coisa. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. É por isso que nós não temos o direito de sermos invejosos. Porque quando eu estou invejando a missão da Georgine, eu estou deixando de cumprir a minha missão. A Georgine tem a dela. Uma mão abençoada para fazer os biscoitinhos do bem, para fazer bombom, para cuidar das guloseimas. Maravilhosa, abençoada, né, Georgine? Mas eu tenho meu talento, eu tenho meu dom, Maria tem dela. Cada qual tem o seu dom. Tem ali o meu marido, né, meu bem? Empresário, gera empregos. Empregos para quantos funcionários já passaram pela Fiat Abelha? Quantas oficinas surgiram no Vale do Aço que tiveram a Fiat Abelha como escola? É uma missão, não é? Então, e assim tantos outros. Aí, na 574, Kardec pergunta assim, qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Sabe onde essa pergunta se encaixa? Eu já tentei saber qual é a missão do mosquitinho borrachudo. Alguém me explica? Um bichinho que não serve para nada. Será que é só para lagartixa comer? Porque ela engata demais, né? A gente mora assim bem no meio do mato. Mas é tanto borrachudo, é tanto mosquitinho. Você fala assim, eu sei que Deus fez tudo com propósito. Qual será o propósito do borrachudo? Mas, enfim, se até espírito inútil na Terra tem uma missão, né? Vamos ver aqui. Há, efetivamente, pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Então, falamos do hospital lá de Eurípides de Massaruco, que está esperando aqueles espíritas que têm um choque de realidade quando chegam lá no mundo espiritual e percebem o quanto eles desperdiçaram a oportunidade. Eu pergunto para vocês, nós temos mais ou menos 8 bilhões de espíritos encarnados e dizem, né, a literatura espírita diz que tem uma média de 20, 22 bilhões no plano espiritual, esperando a hora que vai vir encarnar. Vocês acham que perdendo nós essa oportunidade agora, principalmente quando nós temos a doutrina espírita a ser essa luz do nosso caminho, nós vamos chegar do outro lado, vamos nos arrepender de não ter feito nada e vamos imediatamente retornar à Terra para podermos cumprir aquilo que nós não cumprimos? Agora, na minha época de infância, a mamãe tinha amigas que tinham 20 filhos, 15 filhos, 10 filhos, não era normal isso. Hoje nós temos
mães, casais, que não querem nem ter filho, que são mães de pet, que adotam o cachorrinho, mas não querem ter filho. E aí? A maioria quer ter um filho só. Faz isso, para ver se consegue convencer a ter um segundo filho. E aí? Com essa escassez de pessoas querendo engravidar, querendo aceitar o dom da maternidade, da paternidade, quantos milênios nós vamos gastar para ter a oportunidade de retornar à Terra? Né? Principalmente se tratando de outros incentivos que vêm aí na humanidade, para o aborto, por exemplo. Você está ali no ventre da sua mãe, doido para poder ter essa oportunidade, e sua mãe resolve que vai matar você ali no ventre. E aí? O incentivo para essas práticas, né? Sem contar outras, quando para se gerar um filho, pela biologia, até onde eu lembro que eu estudei, é XX e XY, né? Os cromossomos só funcionam homem e mulher, né? Na biologia, para que possa ter reprodução. Não é assim, Cristina? Me ajuda aí. Ficam querendo até contestar a biologia. E quando isso passa a ser predominante, como é que vai sair filho ali de XX com XX? Acho que não, né? Acho que não. Na 574A, Kardec pergunta assim, mas se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida que em nada lhes seria proveitosa? Nós não temos livre-arbítrio, nós não podemos escolher? Aí ele diz assim, entre os espíritos, há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes dessa inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser ainda escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez em ação, a recusar, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incentivaram à religiosidade. Aí é aquele dia que você pensa ali no ponto de luz, e aí começa o espírito a falar assim, mas nada, você está cansado. Aquele dia você trabalhou o dia inteiro, semana corrida. Né? Olha, tem uma série na Netflix ali que você vai adorar. Pelo mate, por exemplo, esse é assim mesmo, né, meu irmão? Estava lá doido para ficar em casa, quando ele falou assim, meu Deus, não continua. Segundo ele não estava muito fazendo ali hoje. Mas ele foi mais forte. Porque essas sugestões são as que mais nos acometem, sutilmente, para que a gente possa se desviar daquele trabalho que vai nos trazer algum percentual ali no despertar da nossa consciência. Aí, na 575, já acabando, diz assim, as ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Aí eles dizem, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, é aquele que não apenas caminha com a luz, mas que arrasta com ele outros espíritos, outros seres, para que ele possa estender a mão. Então, essa é a nossa escada de Jacó. Nós caminhamos segurando a mão daqueles que estão à nossa frente, olhando o exemplo daqueles que estão caminhando com a luz, e nós temos a obrigação de estender a mão para aqueles que estão abaixo de nós. Na 576, Kardec pergunta, os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Aí eles dizem que às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus nos impulsiona pela via em que deve cumprir os seus desígnios. E aí, na 579, Kardec pergunta, desde que o Espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um Espírito que poderia falir? Por quê? Porque nós podemos falir. Concorda? Eu tenho a minha programação, tenho meu planejamento reencarnatório, mas eu tenho também o livre-arbítrio de entender por quê. Então, se existe essa possibilidade de eu falir, Kardec
quando estava na codificação doente, né, ele teve até que se afastar, foi determinado a ele que se afastasse para a ilha de San Andrés, onde tem uma instância de águas termais, quando ele terminou ali o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então, a espiritualidade pediu que ele se afastasse daquela rotina que ele tinha, assustadora, exaustiva. Era revista espírita, era livros, eram as pessoas que se comunicavam com ele, eram mais de 1000 cartas que ele recebia por mês, uma série de coisas que ele tinha a fazer. E aí, quando ele foi para essa casa, para descansar, nessa casa, ele recebeu o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nessa casa foi onde ele psicografou, onde ele recebeu dos Espíritos ali o Evangelho. E aí ele falou com o Espírito da Verdade, que o visitou, né, algumas vezes durante a codificação. Ele falou assim: mas eu temo não dar conta da missão. Essa missão é grandiosa e pode ser que ele não dê conta. Sabe o que o Espírito da Verdade falou para ele? Não se preocupe. A missão não é sua. Se você falir, nós encontraremos outro que vai materializar. E a gente sabe que se Kardec tivesse falido, teríamos aí Leon Denis trazendo estes ensinamentos, né? Mas então a gente percebe que quando existe uma missão, nós podemos ser um instrumento daquela missão. Mas se nós não cumprirmos, se é uma missão de Deus, o outro vai cumprir. Só que aí, né, a gente perdia a oportunidade, podia ter sido eu, né? Podia ter dado conta, podia ter sido mais perseverante, podia ter sido menos preguiçoso, né? Não. Aí vem o arrependimento. Aí eles respondem assim: Deus não sabe se o general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe. Ficar certos em seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Toda a questão está, para nós, no conhecimento do futuro que Deus possui, mas que não vos é dado. Então, toda a questão está para nós no conhecimento do futuro que Deus possui, mas que não vos é dado. Aí nós vemos pessoas que vêm muitas vezes comprometidas. Vamos falar da casa espírita. A casa espírita grande, todo mundo quer entrar nela. A casa espírita grande, bem estruturada, já tem até sede própria, 50, 70 trabalhadores. Nossa, tanta atividade, ela roda assim, né, Maria? Sozinha, que maravilha, muita gente. Todo mundo quer. Mas a casa pequena, poucos querem. Porque a casa pequena ela tem tudo a se fazer ainda. A casa pequena precisa tanto de recursos materiais como de trabalhadores. E aí, a gente vem muitas vezes ali naquela casa espírita com a missão de auxiliar para que aquela casa se materialize e mantenha suas portas abertas. Mas aí vem a questão do orgulho, vem a questão da inveja, vem a questão do melindre. E se eu não me reconheço como orgulhosa e invejosa, eu continuarei falando com a Maria, tá? Da Jorginho. E aí eu começo a criticar a Jorginho com a Maria, eu começo a fazer fofoca, eu começo a denegrir a imagem da Jorginho, porque eu tenho inveja dela. Porque eu não tenho inveja que eu quero aprender a fazer bolo com ela. Eu queria ser a Jorginho. O invejoso é isso. E aí você começa dentro de uma casa espírita que tinha ali um papel a cumprir, naquela região, para que pudesse ser um ponto de luz para as pessoas, por delírio, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, você se afasta. E corre o risco de você ir para outra casa e repetir o mesmo erro, porque você não se enxergou como sendo em você ali o foco do ponto. E aí, na 582, diz assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão, só para nós fecharmos, porque nós estamos falando de missões, abordando principalmente daquele que vem trazendo a divulgação do Evangelho, trabalho no bem, mas e a paternidade? Aí ele diz que é sempre contradita, é claro, é uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões, mas aos que se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos.
do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Parece até que essa pergunta Kardec fez no estudo de ontem, né, Jorge? Que nós falamos exatamente sobre a missão dos pais, que se preocupam muito em colocar os filhos na escola de inglês, na escola normal, no curso de judô, na natação, no futebol, e não pode faltar. Aí, quando chega no domingo, se tem ali evangelização na casa espírita, não posso levar porque meu filho está cansado, ele tem atividade a semana inteira. Não, mas a evangelização é na quarta-feira à noite. Não, mas ele chega da escola, está cansado, vai dormir. Então, a gente vai sempre achando que nós damos aos filhos todo o potencial para que eles possam ser prósperos aqui na Terra, financeiramente, que é nobre, né? Esse propósito, você capacitar o seu filho para que ele possa ser autônomo, independente, mas ele pode entrar numa faculdade e nem terminar, pode desencarnar antes, né? E aí, o que você deu para ele de base, evangelho? Qual caminho você ensinou para ele que ele deve pegar para seguir os passos de Jesus? Qual foi a sua preocupação com a espiritualização deste serzinho? E aí, nós vamos encerrar com um vídeo justamente deste grande missionário, este missionário da luz. Vou mostrar a vocês um trecho pequenininho que fala, a Joana de Ângeles falando com ele, naquele filme lindo do Divaldo, né? O Mensageiro da Paz. Então, essa homenagem, irmãos, este tema que surgiu para mim às 3h30 da tarde, sem eu estar nem pensando no tema desse, foi justamente o nosso amigo Divaldo ter retornado, nimbado de luz ao plano espiritual. Então, diz aqui Joana de Ângeles, os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade inapagável, apontando rumos libertadores. Até logo, semeador de estrelas. Seu exemplo de luz e amor guiará os nossos passos para sempre. Obrigado, Divaldo Franco, missionário da luz. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana.